A arquitrama é um dos elementos que identifica a essência da narrativa do qual está dentro do triângulo das histórias. Vem comigo e aprenda mais sobre essa categorização que vai te ajudar a criar e identificar o tipo de narrativa contada numa história. É comum o ser humano encontrar padrão nas coisas ao seu redor, e para facilitar o entendimento do objeto, há uma categorização das coisas. Por exemplo, você tem uma mistura quase infinita da variação da cor, mas toda essa variedade é fruto das cores primárias. Ao misturar essas cores, você possibilita uma imensa variedade de novas cores. Isso também acontece nas tramas de um filme. Aparentemente, há uma variedade imensa, mas se você for mastigar bem a essência, pode colocá-las num grupo de 3, chamado de o triângulo das histórias: arquitrama, minitrama e antitrama. Esse conceito foi extraído do autor Robert McKee em seu livro Story. Mas calma lá, antes de explorar esses tipos de trama, precisamos definir primeiro o que é trama. Para isso, vamos direto na fonte. Trama é a escolha de eventos do escritor e sua colocação no tempo. Nada mais é do que a seleção de vários eventos sendo colocados num filme de uma forma que dê sentido para a história. Cena A que leva a cena B, que como consequência leva a cena C e assim por diante. A forma como se desenrola a seleção desses eventos é chamado de trama. Pois bem, voltemos para o triângulo das histórias com arquitrama, minitrama e antitrama. Nesse vídeo vamos explorar apenas sobre a arquitrama. O termo arqui significa eminente sobre os outros do mesmo tipo. Logo, para entender os outros tipos de trama, a minitrama e a antitrama, é preciso entender o principal que rege os outros. A arquitrama é também conhecido como design clássico e significa é uma história construída ao redor de um personagem ativo que luta contra forças do antagonismo fundamentalmente externas para perseguir seu desejo. Tudo acontece em tempo contínuo dentro de uma realidade ficcional consistente, conectada, com final fechado e mudanças irreversíveis. Calma, não se assuste. Para explicar em detalhes os elementos que caracterizam a arquitrama, usaremos como exemplo o filme Desafio à Corrupção, de 1961, dirigido por Robert Rosen e roteirizado por Robert Rosen e Sidney Carroll, e protagonizado por Paul Newman. O filme conta a história de Ed, um jogador de sinuca que desafia o lendário Minnesota Fats para provar ser o maior de todos os jogadores. Alerta! Essa análise de arquitrama aplicada ao filme Desafio à Corrupção terá spoilers. Portanto, se tens problema com isso, veja primeiro o filme e depois retorne. Caso não tenha problema, pode pegar a pipoca. Voltando, o filme nos mostra Ed, um personagem soberbo e com um ego nas alturas que se acha o melhor de todos. Ele joga apostando e ganha muito dinheiro com isso. Tudo muda quando ele desafia um lendário jogador chamado Minnesota Fats e após várias partidas de longa duração, ele perde de forma humilhante e ainda fica sem dinheiro no bolso. Após derrota, Ed sai vagando pela cidade buscando obter dinheiro para a revanche contra o Minnesota Fats. Voltando ao conceito de arquitrama, vamos destacar os elementos que o caracterizam: protagonista ativo, antagonismo externo, tempo contínuo, realidade ficcional consistente, final fechado e mudanças irreversíveis. Um protagonista ativo é o que age em busca do seu desejo, conflitando diretamente com o mundo que o cerca. Ed se encaixa nesse perfil porque ele usa todos os recursos para atingir seu objetivo. Ele corre atrás do que tanto deseja e sacrifica a si mesmo para obter êxito. Portanto, Ed é um protagonista ativo. Check. Antagonismo externo é quando o conflito central tem por base algo pessoal, institucional ou até no âmbito da natureza, por exemplo, personagem contra a força da natureza. Se tudo que desafia o personagem é algo externo a ele, então se encaixa no antagonismo externo. Na trama do filme analisado, Ed deseja superar o adversário em jogo de sinuca. O adversário é alguém externo a ele e, portanto, trata-se de um conflito externo. Check. Tempo contínuo.
é quando a seleção dos eventos acontece de forma linear, sem flashback, sem flash forward e sem fragmentar. Todos os eventos são lineares em tempo contínuo. O filme acontece desta forma, onde vemos Ed em sua jornada de altos e baixos, mas tudo num tempo linear como na vida real. Check. Realidade ficcional consistente é quando a lógica interna do filme é consistente com as regras propostas dentro do próprio filme. Ou seja, num filme como esse, a realidade é naturalista. Portanto, você vê pessoas jogando, apostando, bebendo, se relacionando, tudo que naturalmente costumamos fazer. Porém, você não vai ver alienígenas resolvendo conflitos ou um raio laser de alta tecnologia sendo usado como arma por capangas. Tudo que foge à lógica interna do filme torna-o como realidade inconsistente. No caso de Desafio à Corrupção, a realidade ficcional é coerente com a proposta do filme. Check. Final fechado. É quando o clímax do filme satisfaz todas as questões levantadas e satisfaz as emoções do público por completo. No caso desse filme, Ed batalha novamente contra Minnesota Feds e o vence. Com esse final, tudo foi resolvido e nada do que foi prometido fica em aberto. Check. Mudança irreversível. É quando uma ponta se fecha após resolução e não há brecha para outra possibilidade. É a consequência direta do final fechado. Ed vence no final e prova ser o maior jogador. O filme termina e ponto. Não há mais brechas ou questões em aberto. Tudo foi resolvido na trama. Check. Todos esses elementos caracterizam uma arquitrama ou também chamado design clássico. Se você analisar, muitos filmes clássicos usam esse sistema do triângulo das histórias. Cidadão Kane, 2001, Uma Odisseia no Espaço, Rocky, Um Lutador e muitos outros. E aqui vai uma dica preciosa. Separe um desses filmes que citei e analise-os conforme os elementos que caracterizam uma arquitrama. Será muito bom para você que escreve e para você que quer entender mais sobre a estrutura narrativa de uma história. Beleza? Então, narrátios, nos próximos vídeos estarei investigando os outros elementos do triângulo das histórias, antitrama e minitrama. Comenta aí se ficou alguma dúvida. E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho para receber mais informações sobre ferramentas narrativas. Até a próxima cena.